E aí, galera do segundo, beleza? E aí, estamos de volta, né? Agora com aulas remotas. Vamos ver, vamos dar o gás agora. Essa primeira aula a gente vai dar uma pequena revisada. Vamos falar sobre movimento circular, né? Faz parte da cinemática, que existem vários tipos de movimentos. Existem os movimentos horizontais, existem os movimentos verticais. Existem os movimentos circulares, existem os movimentos bidimensionais, tanto na horizontal quanto na vertical. Enfim, em cinemática existem vários tipos de movimentos e o que a gente vai ver movimento circular. Movimento circular é o ponteiro do relógio executa um movimento circular. O satélite em torno da Terra, artificial e o natural, faz movimento circular. A Terra basicamente faz um movimento circular em torno do Sol, né? Então a gente vai ver algumas características desse tipo de movimento. Vamos dar uma relembrada em velocidade linear, velocidade angular, ver o que é frequência, período e transmissão de movimento, que são os tópicos mais importantes sobre esse assunto. Ok? Vamos lá, dar uma conferida. Bem, vamos lá. Movimento circular, ou melhor falando, movimento circular uniforme. Bem, vamos imaginar agora uma partícula que executa um movimento, certo? A partícula começa aqui como se fosse em 12 horas, aí vai, faz um movimento circular completo. Quando se completa uma volta, nós dizemos que ela quando se completa uma volta, quanto tempo durou essa volta? Sei lá, digamos que durou 2 segundos. Esses 2 segundos aqui, ó, é chamado de período, pode ser chamado de período de revolução, que é o tempo que ele demorou para dar essa volta completa. Nós utilizamos o tesão. Não tem nada a ver com período, mas o T lembra tempo. Então, o período é o tempo que um corpo leva para dar uma volta completa. Entendeu? Esse é o primeiro conceito que a gente tem de movimento circular, certo? O tempo que se leva para dar uma volta completa é chamado de período. E aí isso é apenas uma volta, mas geralmente os corpos ficam dando várias voltas, né? Os satélites que ficam em torno da Terra ficam girando todo momento, dão várias voltas durante o dia, né? E aí entra um novo conceito para movimento circular, que é chamado de frequência. Frequência é o número de vezes, número de voltas, número de voltas que um corpo dá em um determinado tempo. Quantidade de voltas que ele vai dar em um determinado tempo vai ser chamado de frequência.
Por exemplo, digamos que um corpo executa 4 voltas completas em 2 segundos. 4 voltas em 2 segundos. Olha, frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. 4 dividido por 2, 2. Só que todas as grandezas físicas existem as unidades de medida, né? E o que foi que ele fez? Ele executou rotações, voltas, né? Voltas circulares. E aí o que foi que ele fez? Foi 4 voltas em 2 segundos. Ou seja, ele dá 2 voltas em apenas 1 segundo. Então a frequência, nós podemos dizer que é 2 rotações por segundo, 2 RPS. Essa não é a unidade de medida no sistema internacional, certo? No sistema internacional, nós temos que a frequência é 2 Hz. Hertz é a unidade de frequência, muito visto em tudo que é lugar. Frequências de rádio, frequências de TV, de Wi-Fi, de radiação, todas elas são dadas em Hertz. Essa é a frequência. Hertz é o contrário do período. A frequência é o contrário do período. Vamos já fazer uma relação matemática, certo? Falei sobre rotações por segundo porque é muito importante saber que você pode se deparar com outra coisa, que é RPM. O que significa isso? Rotações por minuto. E aí o que acontece? O período é dado em segundos, a frequência é dada em hertz, e hertz nada mais é que rotações por segundo. E aí, por exemplo, você pega um exercício e diz que a frequência de um objeto é de 120 rotações por minuto. E ele quer saber quanto é que isso aqui representa em hertz. Ou seja, em rotações por segundo, quanto é que vale? O que é que isso está dizendo? Que em 1 minuto ele dá 120 voltas. Em 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Ah, professor, eu vou multiplicar por 60 então. Não é multiplicar. Nós não estamos transformando de minutos para segundo. Não é à toa que é rotações por minuto. Esse por é a mesma coisa que divisão. Significa que é uma razão. Não é verdade? Então, para a gente fazer a transformação de 120 RPM para RPS, consequentemente Hertz, que é a mesma coisa, a gente tem que dividir por 60. Porque 120 voltas ele dá em 1 minuto. Não quero saber em 1 minuto, quero saber a segundo. A gente pode simplificar aqui, ó. 12 dividido por 6, 2 Hz. O que é 2 Hz? 2 voltas por segundo. 2 voltas por segundo. 2 rotações por segundo. Em 1 segundo ele dá 2 voltas. Se eu quiser saber por minuto, aí eu multiplico por 60.
e aí eu volto para o 120 RPM, entendeu? Então, não se confundir aqui, ó, na hora de fazer a transformação de rotações por minuto para rotações por segundo, divide por 60 e para fazer o contrário, multiplica por 60. Meio difícil que apareça para o contrário, mas é sempre bom saber. Então, como eu estava falando, período e frequência tem tudo a ver. Afinal de contas, a frequência é a quantidade de voltas por segundo que o corpo dá. E o período é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Então, existe uma relação matemática aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui essa fórmula que eu coloquei. Frequência é o número de voltas em um determinado tempo. Se o corpo der só uma volta, quanto tempo ele demorou para dar uma volta? Lembrando que uma volta é o quê? Um período. E um período é representado pelo tesão. Ou seja, frequência é o inverso do período. Foi justamente o que eu falei. Vice-versa, viu? Da mesma forma que a frequência é 1 sobre t, que é o período é 1 sobre f, 1 sobre a frequência. Certo? Então a relação matemática que se estabelece entre os dois é exatamente essa aí, galera. Beleza? Esse é o conceito inicial. Uma volta completa realiza um período. Várias voltas em um determinado tempo, frequência. E aí agora a gente vai para os conceitos de velocidade. A gente aprende lá no primeiro ano que a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Né? Conceito aristotélico de velocidade média é esse aqui. Esse aqui a gente usa para movimento uniforme e movimento horizontal. Mas eu posso usar essa mesma relação matemática para o movimento circular. Só que eu preciso utilizar outros termos, certo? Vamos lá. Velocidade linear no movimento circular uniforme. O que é movimento linear? Uma partícula, quando ela executa um movimento circular, ela tem dois tipos de movimento. Ela tem uma coisa que chamamos de velocidade linear e tem uma outra coisa que chamamos de velocidade angular, que é dado por esse espécie de Wzinho aqui. Na verdade é um ômega minúsculo. Certo? Então, a partícula ela executa dois tipos de velocidade aqui. Em determinados pontos, se pode observar isso. A velocidade linear, também chamado de tangencial. Né? Então aí nós vamos ter a velocidade linear, ou seja, ela vai andar sobre essa linha aqui, ó, a linha da circunferência, certo?
Olha, circunferência. Certo? A velocidade vai ser baseada nisso aqui, ó. Essa velocidade, ela vai ser ΔS é o quê? É o espaço percorrido. Ó, que espaço percorrido é esse aqui, ó? É o espaço de uma circunferência. E quanto é que vale o espaço de uma circunferência? Ou seja, quanto é que vale essa distância? Quanto é que vale esse comprimento de circunferência? Olha aí, agora dei a resposta, né? Comprimento de circunferência. Toda circunferência é dada por 2πr. 2π raio, na verdade. Isso aqui é a circunferência. Executou uma circunferência. O que foi que ele fez? Deu uma volta completa. ΔT é o tempo. O que é o tempo de uma volta completa? Período. Aí. É desse jeito aqui que a gente encontra a velocidade linear de um corpo. Bem, nós podemos encontrar uma outra relação matemática aqui. Afinal de contas, a gente sabe que o período é o inverso da frequência. 1 sobre F. Vou fazer essa substituição aqui, ó. V é igual a 2πr. Ao invés de T, eu vou colocar 1 sobre F. Opa, divisão de fração. O que que faz? Repete a primeira, ou seja, o numerador, 2πr, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica pelo inverso do denominador. Só multiplicar agora. Isso aqui, ó, é uma multiplicação que está dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, né? Ou seja, 2πr vezes f vai ser 2πrf. Mas, professor, não já foi dado uma fórmula ali no início? Por que precisa dessa outra? Bem, para poupar trabalho, né? Digamos que em uma questão ele queira a velocidade e ele te deu a frequência e o raio. Aí você primeiro, se você não soubesse essa fórmula, você primeiro ia ter que descobrir o período para depois substituir aqui. Então, é bom ter na cabeça as duas fórmulas. 2πr, que é o espaço percorrido da circunferência dividido pelo período, ou 2πrf. Beleza? Outra coisa que a gente vai ter vai ser a velocidade angular. Velocidade angular. Pronto. A velocidade angular, ela já é curva, né? Ou seja, tem tudo a ver com o ângulo. Um desenhozinho, coloquei aqui o ângulo do θ, né? Se ele vem daqui para cá, tem a variaçãozinha de um θ. Agora, se ele der uma volta completa, qual vai ser o ângulo que ele vai estar variando aqui? A velocidade angular vai ser justamente isso. Ó. Velocidade linear é a variação do espaço pelo tempo. Variação angular, a velocidade angular vai ser a variação do ângulo em um determinado tempo. Então, qual é o ângulo cuja volta completa? Qual é o ângulo de uma volta completa? Bem, uma volta completa é um ângulo de 360 graus, correto? Só que nesse caso nós não utilizamos 360 graus.
nós utilizamos o termo algébrico do negócio, né? Então, aqui nós vamos ter a velocidade angular como sendo 360 graus. Lembrando, 1π é igual a 180 graus, ou seja, 360 graus vai ser 2π. E o tempo que ele demora para dar uma volta completa, chamado de período. Olha só, aí ó, descobrimos a nossa fórmula da velocidade angular. Muito similar, né? Olha como é parecido. Já já vamos relacionar essas velocidades aqui. Ó, continuando aqui fazendo a mesma relação. A velocidade angular é 2π sobre período. E o período também nós podemos utilizar como sendo 1 sobre f. Repete a primeira. Que é 2π. Multiplica pelo inverso da segunda. F sobre 1. Coloquei o tracinho sem querer aqui. Mas não muda nada, né? 2π vezes F, 2πf. Olha aí. É muito similar, né? As formas. Relacionando as velocidades. O que a gente vai ter? A velocidade linear é 2πr sobre t, correto? Só que quem é 2π sobre t? 2π sobre t, quem é? Velocidade angular. Ou seja, existe uma relação matemática aqui, onde a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular vezes r. Uma bela relação matemática aqui entre as velocidades do movimento circular uniforme, certo? Para encerrar, a gente tem transmissão de movimento. A gente vê muito isso, por exemplo, em engrenagens de relógio. Vemos também em bicicleta. Aqui é ligado por uma correia ou uma corrente, e aqui é ligado através de contato. Aqui vai ter um raio A e aqui vai ter um raio B. Se esse corpo executar uma volta nesse sentido, velocidade angular, o que acontece? Para onde esse aqui vai girar? Tentar girar junto, né? Ou seja, se eles estão conectados, se um gira, o outro também vai girar. Da mesma forma que esse aqui, ó. Se eu tiver aqui o raio A e aqui ó, o raio B, quando esse aqui girar, esse outro aqui também vai girar, né? Por exemplo, se esse raio A aqui tiver 20 centímetros e esse raio B tiver 5 centímetros, o que vai acontecer? Se eu estiver pedalando aqui, quando esse aqui der uma volta completa, quantas voltas esse outro aqui vai dar? Esse aro aqui, ó, é 4 vezes maior do que esse aqui, né? 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, quando esse aqui der uma volta completa, esse outro aqui vai dar 4 voltas. Então é assim que se dá a transmissão de movimento.
então significa que a velocidade desse corpo transfere para esse corpo aqui. É exatamente isso. Por exemplo, se eu coloco uma partícula bem aqui, ela vai estar sempre com a mesma velocidade. Ó. Pá, começa a pedalar e ela vai com velocidade, sempre a mesma velocidade. Ou seja, as velocidades lineares dessa transmissão de movimento, ela vai ser sempre igual. Aqui eu tenho duas coroas ou catracas. Então significa que a velocidade do A vai ser igual à velocidade do B. Esse é o conceito de transmissão de movimento, que as velocidades lineares vão ser iguais. Se eu tiver várias catracas, como já aconteceu de aparecer no Enem, se não me engano era bem 4 ou 5 catracas, não lembro ao certo. A, B, C, D, por exemplo. Significa que a velocidade do A vai ser igual à velocidade do B, que vai ser igual à velocidade do C, que vai ser igual à velocidade do D. E a gente usa os dados que tiverem aí para ser utilizado. Ou seja, se tiver só o do A e do D, posso fazer a comparação, já que são todos iguais, não tem problema nenhum. Mas qual é a relação que eu tenho além das velocidades? Bem, a relação que eu posso ter é substituindo a fórmula. Como eu estou falando de rotação, estou falando de frequência. Quanto mais eu giro, mais rápido essa outra aqui vai girar também, né? Beleza? Então, qual é a fórmula para calcular a velocidade? É 2πr F. Só que como eu estou falando de um corpo A, vai ser RA e FA. Mesma forma aqui, ó, 2π RB FB. Opa, 2π aqui, ó, posso cortar, porque aqui está tudo multiplicando, né, galera? Ó, se eu pegar esse 2π, ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 2π dividido por 2π, a mesma coisa, dividido pela uma coisa dividido pela mesma coisa é igual a 1. Né? Ou seja, eu tenho aqui minha transmissão de movimento, ó, RA, FA igual RB, FB. Essa é a relação matemática que eu tenho na transmissão de movimento. Beleza? Massa.